não tem muito a ver com o ensino médio, né? Na verdade, tem a ver com o ensino fundamental. Porque na prática, a porcentagem é uma conta de fração. Quando a gente fala, sei lá, 32% de algo, é basicamente 32 por 100. Isso é 32%. É a mesma coisa, só está escrito de outra forma. E daí, por exemplo, se você quiser pegar 32% do seu salário de 1.200 euros, é só pegar e multiplicar 1.200 por essa fração, ok? Multiplicação de fração, você simplesmente multiplica o denominador, ou melhor, numerador com numerador. Né? Daí ficaria 1.200 vezes 32, não sei quanto dá isso. Depois é só dividir por 100 e pronto. Você teria 32% do seu salário. Fácil desse jeito. Por isso que é assunto lá do fundamental. Agora, o que realmente nos importa é saber utilizar isso para resolver problemas financeiros. Beleza? Então, aqui ele está fazendo uma revisão de porcentagem, né? Tá, até falou exatamente o que eu acabei de falar. É que porcentagem é basicamente uma fração. Claro que, uma vez que é uma fração, você pode resolvê-lo como número decimal também, ou como fração reduzida, né? Aqui nesse primeiro momento, né? Ele está só fazendo essas conversões, perceba. Escreveu 60% do mesmo jeito que eu acabei de mostrar. Depois simplificou a fração, foi simplificando. Depois ele transformou a fração num número decimal. Como? Fazendo a divisão. Fazendo 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 vai dar um número menor que 1. Bem, daí tem que fazer todo aquele lance que a gente já viu em algumas outras aulas aí de 0, aquela história toda. Muito bem. Continuando, né? Aqui o contrário, veja só. Você tem um número decimal e ele te pede para reescrever como uma porcentagem. Dá para fazer isso também. Fazer o caminho inverso. Então, como é que ele faz isso? Escreve 0,12 como 12 dividido por 100. Afinal de contas, nós sabemos que 12 sobre 100 é 12 centésimos, que é o que nós temos aqui. E a gente também sabe toda aquela história de, uma vez que você está dividindo com zeros aqui, é só passar vírgula para trás do número que você está dividindo, etc. E a gente já entendeu que toda vez que nós temos também sobre 100 é porcentagem, por cento, né? Cento. Em italiano deve ser mais lógico que em português. 12%. Daí vai ficar aqui o 12%. Não é mesmo? Aqui, olha só, outro número. 1,25. Esse número aqui maior que 1, né? Então a nossa porcentagem deu maior que 100%. Imagina. Se você pegar seu salário e multiplicar por 1,25, né, o número iria aumentar. Que é o que vai acontecer, né? Um aumento de salário, 125%, você teve um aumento. Né? Por exemplo, é só um exemplo prático envolvendo grana. Tudo bem? Então, tudo isso aqui, matematiquinhas tranquilinhas. Você pode também enferrujada, mas nada que você vai ter dificuldade de pegar, uma vez que tem a ver com coisas do ensino fundamental, fração, divisão, né? Número decimal, coisas tranquilas. Beleza? Muito bem. Agora, ele está falando aqui alguma coisa sobre descontos e aumentos, né? Veja, quando nós queremos fazer um desconto, veja só, né? Por exemplo, na prática aqui, nós temos um celular de 1.000. Se ele pagar à vista, vai ter um desconto de 5%, beleza. Então, parece muito interessante para a gente descobrir o valor, saber
quanto que é 5% de 1.000. Porque esse valorzinho vai ser o nosso desconto. Beleza? Uhum. Então ele pega e descobre quanto é 5% de 1.000. Como? Do jeito que eu acabei de explicar. Ele pega 1.000 e multiplica por 5 sobre 100. Veja só, 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100, 5 centésimos. A fração 5 em cima, 100 embaixo. Ao fazer essa multiplicação, daí você faz do jeito que você curtir mais aí fazer, vai dar 50. Ou seja, o desconto é de cinquentinha. Portanto, quanto é que o cara vai pagar e se pagar à vista? 1.000, que é o valor original, menos o desconto. Então vai ficar 950. Daí ele cria uma fórmula aqui, meio que pra gente fazer automaticamente a parada. Dá para fazer também. Olha só ele mostrando como é que faz automaticamente. Nós sabemos que o desconto vai ser 5% de 1.000. Ele já pega o valor original e faz menos 5% de 1.000. Só que por matemática básica, ele consegue deixar o 1.000 em evidência, o que faz ficar desse jeito aqui. 1 menos 0,05. E 1 menos 0,05 é 0,95. Tudo que eu estou falando está aparecendo aqui, né? Então, se você parar para pensar, multiplicar por 0,95 é a mesma coisa que pegar 95% do valor. Ou seja, 95% de 1.950. Que é o que faz muito sentido aqui para nós, uma vez que nós queremos um desconto de 5%. Então, se o valor total é 100%, um desconto de 5% vai me dar o valor, vai me dar 95% do valor. Beleza? Daí ele está mostrando que essa fórmula sempre funciona. É só fazer, se você quer um desconto, né, de uma determinada porcentagem, é só fazer 1 menos essa porcentagem e multiplicar, como ele está dizendo aqui, pelo valor. Da mesma forma que ele fez aqui. Então você vai fazer da forma que você achar mais apropriado para a sua situação, que você achar mais fácil. Se você achar mais fácil calcular 5% e depois subtrair, beleza. Se você achar mais fácil já fazer esse cálculo da porcentagem, né, associada ao desconto, no caso, 100% menos 5%, que é 95%, e aí multiplicar pelo valor, que foi, querendo ou não, pelo que eu te expliquei aqui, pode também. Você vai fazer o que achar mais apropriado. E a mesma coisa aqui, no caso do aumento, percentual aumentou 10%, então foi para 110%. Multiplica por 110%. E assim vai, beleza? Muito bem. Eu vou te pedir para fazer umas contas agora. Vou fazer uma, depois tu faz outra. E vamos assim nesse ritmo, tá? Muito bem. Esse foi o problema que eu criei agora. Ainda meio de ensino médio, ensino fundamental, né? Uma escola com 500 alunos, 60% são meninas. Desse, 25% das meninas participam do time de vôlei. Quantas meninas participam do time de vôlei? Muito bem. Então, nós temos, vamos dizer assim, duas porcentagens para encontrar. Primeiro, nós vamos encontrar quantas meninas tem, porque são 500 alunos, mas só 60% são meninas, um pouco mais da metade. E depois, dessas meninas em específico, a gente vai ter que pegar 25% delas para descobrir quantas jogam vôlei. Entendeu mais ou menos a ideia do problema? Alô? Oi.
Não escutou o que eu tava falando até agora? Estava? Você tá me escutando? Tô. Tá bom. Você respondeu, eu não ouvi, tava no mudo aí? Eu falei, você que não escutou. Ah, acho que tá meio baixo aí. Anyway, então você entendeu o problema, né? A gente precisa encontrar a quantidade de meninas que jogam vôlei. Então a primeira coisa que a gente vai encontrar são quantas meninas ao total tem nessa escola. São 500 alunos e 60% são meninas. Então, é só multiplicar 500 por essa porcentagem. Eu posso cortar aqui, já para facilitar a minha vida, né, para não ficar perdendo tempo. Matou os zerinhos. Então agora é só fazer 50 vezes 60. Ou melhor, 5 vezes 60, porque eu matei os zeros ali. Então isso vai dar 300. Ou seja, tem 300 meninas nessa escola. Faz sentido, né? Porque se são 60% de meninas, é um pouco mais da metade. Metade de 500 é 250. Metade é 50%, né? Só deixando claro. Então, se é um pouquinho mais da metade, pô, 300 é um pouquinho mais da metade, maravilha. Dessas 300 meninas, 25 jogam vôlei. Então, 25%, né, joga vôlei. Então, de novo, é só fazer a multiplicação. E, de novo, dá para facilitar a nossa vida cortando os zeros aqui. Tá igual em cima, tá igual embaixo, corta. Agora é só fazer 3 vezes 25, então 25, 50, 75. Muito bem. Então, quantas meninas participam do time de vôlei? 75 meninas jogam vôlei. Beleza? Muito bem. Agora é sua vez. Vou colocar um problema parecido. Por aqui. Ah, eu vou salvar essa parada. Vou te enviar. E você pode fazê-lo. Quando terminar, manda fotinho.
Quando terminar, só mandar fotinho. Aham, sim. Mandei. Muito legal, vamos ver. Boa. Nota 10. Nota 10. Continuando, então. Vamos lá, vamos fazer os exercícios agora de supostamente ensino médio já. Na verdade, eles estão resolvidos aqui. Vamos dar uma passada de olho rapidinho. E depois a gente faz exercícios que tem as respostas. Então, o vestido que custa 540 está sendo vendido com 20% de desconto. Qual foi o preço? Veja só, 20% de desconto vai fazer ele custar, na realidade, 80% do valor original. Então, é pegar 540 e multiplicar por 80%. 0,8 é a mesma coisa que 80%. 0,8 é a mesma coisa que 0,80, né? Só lembrando. Já era. Teve um aumento de 10%. O que seria um aumento de 10%? Poxa, o salário total é 100%. Então, se teve um aumento, agora vai para 110% do salário total, né? Ou seja, multiplica por 110. Bem, se fosse isso, né? Então, por isso a gente tem que ficar atento, veja só. Se fosse um aumento, ele disse que teve um aumento, e olha só a informação que ele nos traz, por isso tem que ter atenção, ó. A informação que ele nos traz é que depois desse aumento, passou a receber 1.650. Então, qual que era o salário antes? Né? Muito bem. O que que ele faz aqui para descobrir isso? Faz uma regra de 3. Veja só. O salário foi de 100% para 110. Então, foi de X para 1.650. É um novo salário, salário depois desse aumento de 10%. Faz a multiplicação cruzada, né? Isso aqui é regra de 3, né? Muito importante, proporcionalidade. Fez a multiplicação cruzada, passou dividindo aqui, né? Isso aqui você já está acostumado a fazer comigo, para isolar o x. Por isso que eu te falei que isolar o x é a coisa mais importante da escola. Passou o 110 dividindo, já era. Achamos que o salário original era 1.500. Ok? Então, às vezes, não é só fazer aquela multiplicação que eu estava explicando, não é só fazer a interpretação que eu estava explicando. Sempre tem coisas diferentes que você vai ter que puxar de outros assuntos que você já aprendeu. Vamos ver isso aqui. População atual é 50 mil. Sabendo que a população cresce 10% ao ano, qual será a população daqui a 3 anos? Ah, legal. Então teve aumento de 10%, depois teve outro aumento de 10%, depois teve outro aumento de 10%. Faz sentido, né? Show de bola. Considerando que a população é 5 mil, então ele faz isso, né? Ele faz essa multiplicação, vamos dizer assim, ele chama de taxa acumulada. Isso aqui é um nome legal, porque vai nos ajudar depois a estudar juros. Mas na prática é isso, né? Aumento de 10%, tá vendo aqui? Vezes outro aumento de 10%, vezes outro aumento de 10%. A gente já entendeu que para criar esses aumentos, né, a gente multiplica a porcentagem, né, associada. Então, né, é o que ele está fazendo. Ele primeiro fez a multiplicação de todos os aumentos, né, que na prática vai dar um aumento assim. Quem olha já está ligado que tem a ver com 33,1% de aumento, o que faz bastante sentido, né?
já que é 10% por ano em 3 anos, teria que estar próximo ali de 30%. Aí você pode pensar, né? Por que não é exatamente 30%? Por que não é 30%? Porque seria 30% do valor original, o que está errado. Né? Porque, tipo, depois do primeiro aumento, você já tem um pouco mais de pessoas. Então, um aumento de 10% desse um pouco mais de pessoas já não é mais 10% do original, né? É mais gente. É o que a gente chama de juros acumulados. Por isso que às vezes fazer um empréstimo a pessoa se ferra. Ela vai acumulando juros, né? Juro em cima dos juros. Daí ferrou. Daí não sai mais da dívida. Anyway, então a gente pega o valor original, multiplica 3 vezes pelo aumento de 10%, 10% vezes 10% vezes 10%. Foi para essa quantidade de gente aqui. Muito bem. Sobre o valor de uma mercadoria foram aplicados dois descontos. Então agora é o contrário. Diminuiu 10%, diminuiu 12%. O que, que ele faz aqui? Tá aqui a taxa de diminuição de 10%, que na prática, olha só, olha só, olha só, 0,9, né? 90% do valor original. E aqui a mesma coisa, né? 12% de desconto foi para, opa, 88% do valor original. Então tudo faz muito sentido aqui, né? Atenção, tá querendo aprender mesmo. Pegou, multiplicou no valor original, já era. Então, na prática, ele está te dizendo que se você fizer esses dois descontos, a porcentagem do valor original vai ser 0,792x, ou seja, 79,2% do valor original. Ou seja, se a gente quiser saber qual foi o desconto, então é fácil, é só pegar 100%, que é o original de tudo, menos esse descontinho. Beleza? Então nada demais assim, né? Coisas assim bem óbvias quando a gente para pensar. Normalmente o aluno ele vacila em não entender que porcentagem é multiplicar por uma fração. Entendido isso, que foi o que você aprendeu hoje, tá suave. Então, eu vou colocar uns problemitas aqui para você fazer. Esse de conversão aqui é muito bom, para você não ter mais dúvidas quanto a isso. A gente já falou sobre conversão lá, né? Tá sempre associado em você transformar em fração, né? Então a dica é essa. Pega esse cara, transforma em fração. Ah, como é que transforma decimal em fração? Bem, se para transformar um número fração em decimal a gente divide, né? Como eu falei para você, como é que ele transformou isso nisso? Dividiu. Pegou 9 e dividiu por 10. Para transformar de decimal para fração, tem que fazer o contrário. Tem que multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar 100 em cima e embaixo. Assim que a gente transforma. Fácil desse jeito. Não precisa ser porcentagem para fazer isso. Pode ser normal mesmo. Então, 0,25 vezes 100, se você fizer, aí vai dar 25. E se 100 embaixo, multiplica com quem? Com um escondido que tem embaixo de todos os números. Ou seja, esse cara aqui é 25 centésimos. Ou 25%. Beleza? Então agora você vai completar esse quadro, tá? Depois você pode me mandar uma foto desse quadro completo. Ok.
Mandei. Vamos ver. Uh, parece bom, pero não muito. Outras coisas no sense aqui. 0,65 não é 6,5%. É 65%. A mesma forma do cara aqui de cima, né? Certo? E da mesma forma do cara aqui de baixo. Agora aqui tá um erro horrível. 2 sobre 25 não é 0,8. Você errou na divisão. Tem que corrigir divisão aí. Tipo, eu não acho que vale a pena a gente perder tempo revendo divisão, que é a matéria lá da escolinha, né? Mas isso aqui tá errado. Vamos torcer que foi um erro só de atenção. E daí, curiosamente, do seu erro de atenção, você colocou a resposta certa aqui. Que 0,08 é de fato 8%. Mas se fosse 0,8, seria 80%. Ah, mas cadê o zero? Põe o zero aqui. 0
essa situação aqui não faz diferença matemática, né? Para entender. Bem, tá bom. Uma primeira aula tá bom. Eu já te mandei esse livro, acho, mas qualquer coisa eu mando de novo. Só deixa eu confirmar aqui se eu mandei. Não, não. Talvez mandei, mas por algum motivo não tá aparecendo. Deixa eu mandar. Essas coisas que a gente tá vendo aqui tá lá pela página 190. Recomendo que você tente fazer os exercícios, traga exercícios de dúvida de porcentagem para amanhã. Já que você queria ver essa matéria, é importante que você me traga as dúvidas, tá bom? Mas que tentou fazer e não conseguiu. Então tá bom, até amanhã. Tchau, tchau.